E o Brazão, que é um goleiro jovem, um goleiro que surgiu muito bem em 2017. O Brasil fez uma boa campanha no Mundial Sub-17. O Brasil foi em terceiro lugar no Mundial Sub-17. E o Brazão foi eleito o melhor goleiro do Mundial. Ele era goleiro do Cruzeiro. E aí ele sobe, tem poucas oportunidades. É difícil para o goleiro jovem jogar no futebol brasileiro. Ele vai embora, vai para a Itália, roda, não sei o quê, joga muito pouco. E quando vem para o Santos, ele já era visto como um goleiro mais desconhecido, não como um goleiro revelação. E ele consegue aproveitar nesse momento, um momento de crise do Santos, né? Geralmente times em crise, ou times com defesas ruins, consagram bons goleiros, né? O goleiro trabalha muito e se ele tem qualidade, ele se destaca. E o Brazão vem se destacando. Então, o que dá para tirar de positivo dessa atuação, mais uma atuação ruim do Santos, que gera com muita compreensão a irritação do seu torcedor, é que o Santos vem construindo uma trajetória boa para esse goleiro que é técnico, um goleiro técnico que pega boas bolas como o Gabriel Brazão. Agora aí, ó, nessa imagem aí, deu para perceber, e não foi a única, que não só o torcedor do Santos ficou irritado na Vila durante o jogo de hoje, né? As finalizações foram muitas. No momento do gol de empate, o Brazão também reclama muito com a defesa do Santos, e ele tem razão. É uma situação de uma bola que deveria estar saindo da área do Santos e não voltando para o gol do Brazão. E mesmo assim, ele consegue salvar o ponto que o Santos conseguiu somar hoje. No final das contas, tem um ponto, né? E o Santos iria para uma situação, para o jogo de volta, muito mais difícil, fora de casa contra o CRB. Se tivesse perdido hoje na Vila, é claro que dá para entender o torcedor, mas poderia ter sido bem pior. Mais imagens da confusão que ainda a polícia tenta acalmar lá na Vila Belmiro. Muito gás de pimenta, inclusive a Vitória Leite sentindo agora os efeitos do gás de pimenta. E é brabo mesmo. Porque o vento, ela pode nem estar tão perto, o vento leva. O vento leva e arde a garganta e coça o olho e começa a tossir. É difícil, é um saco mesmo. São imagens ao vivo do nosso cinegrafista. É claro que todo mundo está sentindo os efeitos do gás de pimenta. Olha aí, continua para tentar dispersar mesmo. É muito difícil. Todo mundo aqui já foi repórter, todo mundo já passou por isso também, André Kfouri. É complicado, né? Você trabalhar e passar por isso. Não é gostoso, tomara que não só a nossa equipe na Vila, como todas as outras, né? As outras pessoas que foram ao estádio do Santos trabalhar hoje, não sofram com esses episódios acontecendo. Pois é, que coisa, né? A gente continua vendo ali, pelo menos na avenida, os carros estão... o trânsito está fluindo ali. O trânsito está fluindo ali normalmente. Ainda tem alguns torcedores ali, os torcedores querem mesmo esperar até o fim, eles querem a confusão, seguem as bombas, né? São bombas de efeito moral, imagino. Eles colocam a máscara, eles colocam a camisa, né, no rosto para tentar ficar um pouco por ali, os torcedores, mas eles seguem ali. Aquelas imagens que mostramos agora são imagens ao vivo. Então mostramos uma confusão muito grande, depois não tinha mais ninguém na rua. Claro que a polícia estava imaginando que tudo estava muito tranquilo, que tudo tinha se organizado e que todo mundo estava indo para suas casas, e agora a gente vê de novo a confusão lá nessas ruas ao redor da Vila Belmiro. E falando em confusão, assim, é claro que o Santos perder nunca é bom para o clube, para o seu torcedor, para ninguém. Mas se tem algo também que o Santos não perdeu, o Santos empatou, tem gostinho de derrota, né? Se o mau resultado de hoje pode servir para alguma coisa, é para mostrar para aquela centena de torcedores que esta semana invadiu o CT para cobrar jogador que esse movimento não ganha jogo. Porque quando há invasão e o jogo seguinte vem vitória, tem louco, né, que fala, lá, tá vendo? Deu um apavoro nos caras, melhorou. Deram um apavoro nos caras e o time jogou mal como tinha jogado antes do apavoro nos caras. Né? Então isso não é isso que vai melhorar nada, isso só atrapalha. Então a gente não pode perder de vista que esta semana tivemos uma curiosa, né? Uma bem peculiar, uma casual invasão de 100 torcedores no CT Rei Pelé, porque descobriram, Sherlock Holmes estava ali, descobriu, o MacGyver botou um arame, conseguiu, tá aberto o portão, vamos entrar. E pressionaram ali jogadores e funcionários do Santos Futebol Clube. Realmente uma coincidência muito grande, um portão aberto, hein, André Kfouri? Para os torcedores, 100 torcedores, cerca de 100 torcedores entrarem ali no CT. Mas é bem lembrado, viu, Gustavo? O mais triste de tudo isso é que
Se há um grupo que não merece levar apavoro da maneira como aconteceu nessa semana, é o grupo de jogadores do Santos. O que mais eles poderiam fazer? Né? Eles poderiam, de uma hora para outra, se transformar no Liverpool? Não, né? Não vai acontecer isso. E nenhum jogador entra em campo para atuar mal, nenhum jogador entra em campo para parecer que está desmotivado. Essas reclamações, elas são reclamações relacionadas a um time que está mal, porque não é um time. As coisas não aconteceram durante o período em que o Caixinha ficou no Santos. O projeto Neymar é uma tremenda decepção, para usar uma palavra tranquila, porque, de novo, se você pensasse naquela noite em que, mesmo com chuva, as pessoas estavam na Vila aplaudindo e se emocionando com o retorno do Neymar, se você dissesse para elas tudo o que aconteceria a partir daquele dia, nenhuma delas acreditaria. Por pior que fosse a perspectiva, ninguém falando, não, pode acontecer de tudo, mas não isso que você está falando. E isso é a pura realidade. O Neymar se machuca antes da semifinal contra o maior rival do Santos, não pode jogar, o Santos é eliminado, ele fica um tempo fora, quando volta se machuca de novo, etc, etc. Então, o time do Santos, eu digo, os jogadores que hoje vestem a camisa do Santos são aqueles que têm menos responsabilidade pelo momento no qual eles representam o Santos. Infelizmente, é uma época de grandes problemas administrativos, de impossibilidade de investimento, tudo que o torcedor já sabe do ponto de vista racional. Aquele que tem bom senso e acompanha o time com um pouco mais de profundidade. Agora, achar que o Santos de uma hora para outra, com o Neymar ou sem, é uma grande equipe e tem que golear todo mundo na Vila, aí é uma receita para frustração e até um pouco mais do que isso, infelizmente. Vamos ouvir o Kleber Xavier. Antes, informações da Vitória Leite aqui. Diz que a situação realmente na Vila Belmiro ficou caótica. Eles tiveram que ficar presos dentro da cabine e ela não conseguia nem abrir o olho. O cheiro do gás de pimenta é uma coisa absurda, de acordo com os relatos da Vitória Leite. Agora as coisas parecem começarem a se acalmar. Daqui a pouco ela volta, lógico, se for possível, para trazer mais informações para a gente. Espero que todos estejam bem melhores agora. Bom, o Kleber Xavier falando em entrevista coletiva depois desse empate. Vamos ouvi-lo. Embora a entrada de alguns atletas, né? O Matheus entrou muito bem no jogo, na minha visão, o David entrou muito bem no jogo, né? Teve que entrar no intervalo em substituição ao Guilherme, que acabou sentindo, né? O Léo também teve uma boa entrada, o Rincon teve uma boa entrada. A gente consegue equilibrar e entra mais no campo adversário, mas aí também não consegue ser efetivo nas finalizações. Boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Você mencionou o Guilherme aí nas suas substituições. O Guilherme não vive grande fase com a equipe do Santos, né? A torcida está pegando muito no pé dele. Eu gostaria de saber se você teve uma conversa específica com o Guilherme a respeito da sua saúde emocional, né? A gente vê essa questão crescendo cada vez mais no futebol, e o Santos, que não possui departamento de psicologia, se você também pretende adotar esse departamento no Santos Futebol Clube. Obrigado. Quando a gente chega assim muito rápido no processo, a gente tem que tomar algumas decisões rápidas, né? Uma das decisões que eu tomei foi trazer principalmente aqueles jogadores que estavam mais pressionados, como o Pituca e o Guilherme, de volta para o jogo numa condição melhor, né? Tive uma conversa assim com o Guilherme, sim com o Pituca, tentando trazer ele nessa condição para o jogo, né? Se colocaram à disposição, que passariam por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio. Infelizmente o Guilherme acabou se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez o jogo médio. E a gente, quanto a outra pergunta que tu fez da questão de psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar depois com o tempo para a gente poder conversar com a direção e se situar mais dentro do clube em alguns aspectos. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que num primeiro momento você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia de positivo
daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já de Porto Alegre de positivo, Kleber? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso, né? Eu não posso te responder agora, mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo a entrega, né? E aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né? Por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação e no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né? Volta para o jogo com as modificações também daqueles jogadores que eu falei que entraram bem e a gente consegue reequilibrar, né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois mais para o final do mês, e agora é recuperar esses atletas e é focar para o próximo jogo. Mas gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai reanalisar, já conversamos agora ali com a comissão, amanhã vamos avaliar com mais calma a análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo do Grêmio. Kleber aqui, boa noite, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou um time no 4-4-2, já na reta final, tendo o David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Eu queria que você explicasse um pouco da orientação, tendo 2 9s juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo e não só quando o Santos precisa fazer gols. Obrigado. Certo. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela... a falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteldo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos para o próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, né, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso. Um externo de profundidade pelo lado esquerdo com o Matheus, 2 jogadores que fizeram a função, o Tiquinho um pouco mais recuado e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como tu falou, e o Roleiser que faz essas 2 funções, né? De armador por dentro ou de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Boa Vitor noite. Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato. Isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado. Só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar os nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente terá um dia, né? Que é contra o Grêmio, pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, com 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará, e com a volta de alguns atletas importantes para a equipe também, com mais opções, né? E ganha opções do Mateuzinho, né? Do Matheus Xavier, que entrou no jogo, eu gostei, né? Ganha opções do Léo Godoy, que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé, é um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na Série B e consegue nos empurrar e consegue trabalhar. E também eu tenho a convicção que essa marcação zonal na média baixa, ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho. Não é estalar dedo que mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos. Muito bem, tá aí o Kleber Xavier em entrevista coletiva. Bom, vamos mostrar o protesto do torcedor logo depois que a bola para, logo depois que o juiz apita a partida. Vamos ver.
Tá aí, então, o torcedor do Santos, o Kleber Xavier, precisando ouvir tudo isso. Inclusive, ele fala na entrevista, né, de positivo é a vontade da gente mudar tudo isso. Se é que dá para falar que é algo positivo. Essa última resposta, onde o Kleber fala sobre a marcação média-baixa do Santos, né, o que é isso? Marcação do meio campo para trás, quando o time está posicionado ou na faixa do meio ou com um bloco mais baixo, me faz pensar que de todas as fases que o Kleber viveu como auxiliar do Tite, acho que nesse momento talvez ele identifique que no Santos ele vai ter que evocar no primeiro momento menos a última etapa do trabalho dele com o Tite, que foi foram anos mais ofensivos, e talvez mais aquela equipe de comissão técnica que pensava o jogo mais de trás para frente. Até 2011, 2012, quando eles deu o apelido, né, ao Tite. Da época, um pouco depois da era do empatite, né, quando eles ganham o Brasileiro, Libertadores e Mundial, quando era um time extremamente sólido defensivamente e depois com seus momentos ofensivos. Por essa última resposta, me parece que ele vai estar focado no primeiro momento em trabalhar o Santos do meio para trás, solidificar essa equipe, Sim, dar confiança para depois, aos poucos, trabalhar melhor os mecanismos ofensivos, até que o Neymar esteja apto para jogar. Imagino eu que a partir dali ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar o Santos do meio para frente. Muito bem, vamos voltar com a Vitória Leite, vamos conversar com ela e saber como a situação está agora na Vila Belmiro e, claro, para ela relatar para a gente tudo o que aconteceu nesse tempo, né? Enquanto conversávamos aqui, o caos estava acontecendo na Vila Belmiro. Vitória, voltamos com você. Boa noite, amiga. Tô tentando aqui recompor, né, até o rosto, peço desculpas porque parece que tô com uma cara de choro, mas na verdade é porque lacrimejou muito, meus olhos lacrimejaram muito por conta das bombas de efeito moral, né, também gás de pimenta, muito forte o cheiro aqui de cima, eu tive que ir ao banheiro, limpar o rosto, enfim, fiquei muito vermelha, acho que pode ser uma reação alérgica, não sei, mas enfim, a gente ficou preso aqui em cima porque não tinha como se mover daqui mesmo, a gente tá na parte das cabines, e aí foi um desespero total, realmente aquela hora que eu estava ao vivo e a Fã de Esporte que estava acompanhando a gente desde aquele momento, eu cheguei a entrar ao vivo depois do jogo e ouvimos um barulho muito alto de bombas. E isso estava acontecendo na rua, aqui na lateral, a polícia militar tentando conter, é claro, a torcida. Tentando acompanhar relatos de quem estava por aqui. Na verdade, foi os protestos que começaram nas arquibancadas e ali embaixo também a aglomeração de torcedores que fez com que a polícia, enfim, agisse dessa forma para tentar dispersá-los. Aí o Rodrigo Mendes, que é o meu repórter cinematográfico, vai mostrar para vocês como ficou aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, o Rodrigo vai deixar mais próxima, a imagem de uma porta quebrada, toda estilhaçado o vidro. Aquilo aconteceu porque os torcedores estavam tentando passar e aí, óbvio que por uma ordem, né, da equipe de segurança, que é uma equipe de segurança privada que estava aqui dentro do estádio, não estavam deixando passar os torcedores daquele setor da seção 9, que é a seção que fica a torcida organizada, para cá onde ficam as cadeiras cativas. Só que torcedores com crianças, enfim, foi um torcedor que realmente estava precisando passar por ali e passou com as crianças embaixo da porta, a porta toda estilhaçada, quebrada. Agora a gente vê uma Vila Belmiro mais tranquila, mas a gente lembrar que esse estádio aqui não é a primeira vez, né, que acontece esse tipo de coisa. Em 2023, principalmente quando o Santos fez a campanha de rebaixamento para a Série B, a Vila chegou a ficar interditada, 6 jogos com portões fechados, mais de um mês interditada por conta de confrontos da Vila, né? Houve até invasão da torcida dentro do gramado mesmo. Teve um jogo entre Corinthians e Santos em que o jogo foi paralisado antes por conta disso, um jogo da Copa do Brasil também em que chegaram a acertar o Cássio, enfim, muitas confusões aqui na Vila Belmiro e sempre caótico porque é um estádio difícil de sair, de dispersar, ele é menor. Agora a gente não ouve mais barulho de viaturas. Se o Rodrigo conseguir mostrar um pouquinho da rua ali, Rodrigo, eu vou dificultar aqui a vida do meu amigo, mas é porque para ele tentar mostrar para vocês que a rua agora está bem mais tranquila mesmo, dispersou, mas chega a ser lamentável, né? A gente estava falando de um jogo de futebol, 1-1 para o Santos, de fato o Santos, o torcedor está querendo mais desse time, está cobrando mais, mas acabou mais um confronto aí entre polícia e torcedores. Marcela? Tá certo, Vicky. Obrigada, então, aí pelas informações. Chegou aí o gás de pimenta também?
Não chegou ainda não. Mas que a Vitória fique bem. É impressionante, né? Como mudou mesmo. Ela precisou tirar toda a maquiagem e mudou completamente. Realmente, a Vila Belmiro, eu não sei se continua sendo desse jeito, mas eu, Gustavo Zupac e o André, a gente estava conversando aqui. Ali embaixo tem a sala de imprensa e atrás da sala de imprensa já é o vestiário. E quantas vezes estivemos lá fazendo entrevista coletiva com os treinadores e com os jogadores também, e os torcedores ficavam forçando ali. Eles estavam indo embora, eles forçavam ali um pouquinho. Era o caminho. O mesmo caminho que leva os torcedores para a saída, faz tempo que eu não vou à Vila, não sei se mudou. Levava os jornalistas para a sala de imprensa, que fica logo à frente do vestiário do Santos. Então, quando os torcedores queriam protestar contra os jogadores que estavam no vestiário, era o mesmo caminho. E muitas vezes travava tudo, ficava perigoso, rolando coletiva e torcedor socando a porta tentando entrar. E a gente preso na sala de coletiva também algumas vezes, né? Esperando os torcedores saírem. E para melhorar o ambiente, é uma turma indo para um lado e a outra turma indo para o outro. É verdade. Então, tem também esse bônus. Mas Deus ajuda, porque assim, tem horas assim que você fala só Deus mesmo para ajudar, porque não tinha como. Mas dava certo.